Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo capítulo 13. Terminamos esse capítulo fantástico, o capítulo 12 de Êxodo, nos falou detalhadamente a respeito da Páscoa, do Êxodo em si, da saída do povo de Deus da terra da escravidão. E hoje nós vemos, neste capítulo 13, dos versículos 1 a 16, a primeira mensagem, na verdade, que Moisés traz aos filhos de Israel. Nós temos o privilégio de ouvir essa mesma mensagem hoje aplicada aos nossos corações. Êxodo, capítulo 13, versículos 1 a 16. Assim diz a santa palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo o que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento que será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando da te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Deus libertador, Deus do Êxodo, naquele momento, na antiga aliança, e em cada uma de nossas vidas, quando o Senhor realmente nos libertou do cativeiro de Satanás, do pecado, do mundo, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que o Senhor mesmo preparou essa mensagem desde antes da fundação do mundo, para que ela fosse pregada exatamente nesse momento e nestas circunstâncias. Nos ajuda a ouvir a Tua Palavra,
nos ajuda a guardá-la em nossos corações e principalmente praticá-la em nossas vidas. E ajuda, ó Deus, aqueles que ainda entraram aqui em cativeiro, que o Senhor possa dar libertação a eles, por meio do poder do Teu santo Evangelho, que é realmente poder do Senhor para todo aquele que crê. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a nos consagrarmos, ajuda-nos, Senhor, a realmente Te amar acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, o Teu primogênito, é que nós oramos. Amém. Amém. Você pode perceber que essa porção de Êxodo é uma porção que trata do mesmo assunto de diversas formas. E isso não é uma mera repetição, isso é uma forma didática que o Mestre, que o Senhor Deus utiliza para cravar em nossas memórias e principalmente em nossos corações, para que saibamos de cor aquilo que significa o Êxodo, aquilo que significa a Páscoa, aquilo que significa o que nós veremos hoje mais uma vez, a festa dos pães asmos. Certamente nós não estamos no contexto de Israel, graças a Deus por isso. Nós estamos na nova aliança. A palavra de Deus deixa clara essa transição, como muitas dessas coisas se cumpriram em Cristo Jesus. Mas ao contrário do que muitos imaginam, essas coisas não ficam apenas na velha aliança, não ficam apenas lá para o povo de Israel, elas são transportadas para nós, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo. E é exatamente nesse sentido que nós vamos olhar para esse texto hoje, sabendo que a ideia de primogenitura não é a mesma que nós temos hoje. O direito à primogenitura, como já tratamos aqui em sermões anteriores, talvez permaneça em alguns aspectos em nossa geração, mas mesmo não tendo essa mesma relação com a primogenitura, como nos dias de Israel, nós temos princípios maravilhosos aqui, que às vezes até inconscientemente acabam se manifestando em nossas vidas cotidianas. Por exemplo, nós não pensamos que o nosso filho mais velho, ou seja, o primeiro filho, e o filho mais velho para aqueles que têm outros filhos, nós não pensamos neles como sendo primogênitos. Talvez só quando mensagens assim acontecem que nós nos lembramos dessa realidade. Mas mesmo não lembrando exatamente que eles são os primogênitos, nós podemos perceber aqui, por meio da ilustração da chupeta especial, o quanto os mais velhos parecem mais importantes do que os outros. Não é todo bebê que tem um apreço especial por uma determinada chupeta, mas quando isso acontece, nós vemos o cuidado que os pais têm quando aquela chupeta do primeiro filho cai no chão. Pum! Você pega a chupeta, bota para ferver, faz todo um ritual de purificação e só então entrega novamente para aquele filho querido. Aí vem o segundo filho, e também para ele uma chupeta especial. Mas aí a chupeta do segundo filho cai no chão, e aí você já não tem mais tempo de ferver a chupeta. Você coloca no máximo ali na torneira da cozinha mesmo, limpa e dá para o seu segundo filho. Tá bom demais. E aí vem o terceiro filho, e mais uma chupeta especial que cai no chão. E aí é que você não tem tempo mesmo, você simplesmente pega aquela chupeta, passa assim na roupa e entrega para o filho. Já tá bom demais. Uma outra ilustração é a questão dos álbuns, que hoje em dia, por causa da tecnologia, estão esquecidos. Mas nós vemos o primeiro filho ali com álbuns de fotografia, vídeos. E aí vem o segundo filho, talvez tenha o álbum, mas não o vídeo. E aí vem o terceiro filho, e hoje em dia ele precisa desesperadamente ir na galeria do celular para ver se ele encontra alguma foto dele, bebezinho ou bebezinha, se não tiverem sido apagadas ali.
essas ilustrações não chegam nem perto do que significava a importância dos primogênitos na antiga aliança. E é exatamente essa ideia, então, que Deus quer nos trazer agora, para entendermos o que significa esse texto para nós hoje na nova aliança. E nós vemos aqui que ele segue exatamente aquilo que, para muitos teólogos, muitos comentaristas, é meramente um apêndice do capítulo 12. Nós tivemos a oportunidade na semana passada de estudarmos aqui os últimos versículos do capítulo 12, e nós vimos ali a importância daqueles versículos, a respeito de como Deus, naquela época e ainda hoje, trata a Páscoa como algo exclusivo para os membros da aliança. Nós temos o privilégio hoje de celebrar a Páscoa do Senhor por meio do pão e do vinho. E nós sabemos que só podem tomar desse pão e desse vinho aqueles que, como o presbítero João Batista já lembrou, não são presbiterianos, mas que já são parte do corpo de Cristo, membros de uma igreja verdadeiramente bíblica, evangélica, protestante. E nesse sentido, então, com essa exclusividade da Páscoa ecoando em nossas mentes, Moisés vem fazer esse primeiro sermão, digamos assim, depois da libertação do povo. É um sermão de Moisés para o povo. Depois vocês podem ver aqui com mais calma esses detalhes. O Senhor Deus vem e revela a sua vontade ao seu servo, ao seu ministro, e esse ministro então, com fidelidade, passa a mensagem para o povo de Deus. E a mensagem que Moisés trouxe para o povo naquela época e nos traz hoje por meio do Santo Espírito de Deus é a seguinte: Yahvé nos adota como seus primogênitos, para que sejamos ainda mais consagrados a Ele. A ordem é essa: Yahvé nos adota como seus primogênitos, para que então sejamos ainda mais consagrados a Ele. O nosso primeiro ponto hoje chama-se o princípio da consagração, ou o conceito de consagração. Nós ouvimos muito essa palavra, tanto no dia a dia, como no próprio seio da igreja, e nós não sabemos exatamente o que significa, temos alguma ideia, buscamos isso e muitas vezes nos frustramos. E aqui nós vemos o Senhor Deus nos ensinando o princípio, o conceito da consagração. Leiamos mais uma vez os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Temos aqui então o Senhor Deus claramente falando a respeito dessa consagração. Já conhecíamos a partir da 10ª praga a importância do primogênito, e vejam que ele não era importante apenas para Israel, ele era importante para o Egito. Essa é a gravidade da 10ª praga. Quando Deus falou lá atrás: se você, Faraó, não deixar o meu primogênito sair, eu ferirei o seu primogênito. Eu mostrarei o que significa mexer com o meu povo. Mexer com a igreja significa mexer com o Senhor da igreja. Então não só em relação a essa importância, mas perguntamos por que essa prática. Parece algo um pouco arbitrário da parte de Deus. E se fosse meramente isso, já seria suficiente. Ele pode ser arbitrário, Ele é Deus. É Ele quem dita as regras, é Ele quem comanda todas as coisas. Não necessariamente aquilo tem que fazer sentido para mim, para que então eu diga: ah, ok, Senhor, vai em frente e faça isso em minha vida. Não. Mas mesmo que assim fosse, nós temos aqui uma explicação maravilhosa para essa realidade. Porque Deus exige do seu povo essa prática: consagra-me todo o primogênito. E a resposta é porque Deus
O próprio Deus já havia feito isso com o povo. O povo está aqui sendo chamado a nada mais, nada menos do que repetir ou olhar para o modelo de Deus e repetir aquilo que ele já havia feito. Não é nada arbitrário. É apenas mais uma vez a didática de Deus mostrando: vejam, eu já separei vocês, eu já santifiquei vocês, eu já consagrei vocês para serem os meus primogênitos. Logo, para que vocês não se esqueçam dessa realidade, esse é o nosso segundo ponto, vocês vão agora sempre consagrar o primogênito de vocês. Essa é a base da vida cristã, essa é a base da vida no Evangelho. Nós apenas fazemos aquilo que Deus já fez antes. Nós apenas experimentamos aquilo que Deus manifestou em primeiro lugar. Talvez o mais conhecido disso é que nós apenas amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o povo de Israel, então, precisava consagrar o seu primogênito de forma literal, para que eles então entendessem de forma prática e cabal que o Senhor Deus realmente já os havia consagrado. Em outras palavras, Deus está dizendo para eles então: consagrem, para que vocês sempre manifestem no meio de vocês essa consagração que já é de vocês. Vivam de acordo com a natureza de vocês. Vivam de acordo com a sua nova vida. Vocês eram escravos e agora são libertos. E agora experimentaram o êxodo. E vão entrar em uma terra pagã. Uma terra que pertence a vocês por promessa, mas que hoje é dominada e controlada por ímpios, por idólatras, por pagãos. E aí fica uma pergunta então, por implicação natural. Quer dizer então que essa consagração era só dos primogênitos? Quer dizer então que essa consagração ela só deveria ser feita ou experimentada pelos mais velhos e os machos? E a resposta é não. Aqui nós vemos a prática da consagração do primogênito macho, tanto o animal como o ser humano, mostrando que na humanidade o primogênito era um representante. Daí a ideia da sua importância, daí a ideia da carga de responsabilidade que também estava sobre seus ombros. Ele seria então o sucessor do pai. Naquele sistema patriarcal mais evidente na antiga aliança, que não se encerra na nova aliança, o homem então, primogênito, recebia tanto esse privilégio como esse dever. E se no primogênito então era suficiente que se fizesse a consagração, representando a consagração de toda a família, de todos os membros da aliança, percebam mais uma vez a importância dessa primogenitura. Deus, em outras palavras, está dizendo: consagrem para mim aquilo que é mais importante, consagrem para mim aquilo que é mais especial. E aqui talvez as mães sintam essa questão um pouquinho mais profundamente do que os homens. Coloque-se no lugar de Ana. Sim, aquela personagem da antiga aliança, que não podia ter filhos, era estéril, e o seu marido, tentando confortá-la, chega e diz: eu não sou mais suficiente do que 10 filhos. E Ana queria dizer para ele: não é por isso que eu estou triste, não é simplesmente porque eu não tenho filhos, mas é porque tanto eu como qualquer outra mulher não temos o privilégio de sermos a mãe do Redentor. Nós não temos o privilégio porque Deus fechou o nosso ventre, de oferecermos não só um primogênito ao Senhor, mas que seja o primogênito que vai cumprir a promessa de Gênesis 3,15. Essa era a esperança de Ana.
satisfazer algum vazio na sua vida, ou alguma necessidade, mas um filho para o Senhor. Filhos para o Senhor. E é por isso então que aquela mulher não pestaneja. Quando Samuel lhe é dado, ela entrega ao Senhor. Ela consagra o seu primogênito a Deus. Você tem consagrado o seu melhor para o Senhor? Esse princípio se expande agora. E ele se aplica a nós. Não, na nova aliança, nós não precisamos consagrar os nossos filhos mais velhos. Essa não é a ideia. A ampliação da graça é ainda maior. A ampliação do Evangelho é mais evidente. Agora nós consagramos tudo. E o mais especial para o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Malaquias. O livro antes de Mateus. É só você abrir Mateus e voltar um pouquinho então. Malaquias capítulo 1. Percebam esse princípio aplicado aqui. Malaquias capítulo 1, a partir do versículo 7. Olha a exortação que Deus estava trazendo para aquele povo por meio do profeta. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agravo em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vocês entenderam aqui a mensagem? Malaquias, baseado ali na mensagem do Senhor e nesse princípio da primogenitura, nos mostra como naquela época e ainda hoje, nós precisamos entregar ao Senhor o mais especial, o melhor, aquilo que era representado como sendo primogênito em nossas vidas. E aqui cabem algumas perguntas. Como é que você tem tratado essa mesa do Senhor? Ela é o banquete mais especial da sua vida? Ou você se preocupa mais na preparação de uma grande festa, ou de um grande almoço, ou de um grande jantar? Como é que você tem se achegado à casa de Deus? Desde a sua preparação e a sua postura, até a sua própria roupa. Antigamente os crentes chamavam a roupa do culto de roupa de domingo. É a roupa especial. E isso vai se perdendo, talvez porque eles nunca entenderam por que ela era especial. Era especial porque a Deus nós oferecemos o nosso melhor. Desde a nossa roupa até várias outras coisas, como por exemplo faremos
Se assim Deus permitir e tudo for na sua normalidade, quando mais uma vez teremos o ofertório, o que é que você tem ofertado ao Senhor? Nós não precisamos pegar um texto como esse, ou outros, e deturpar a palavra de Deus, como muitos têm deturpado, dizendo: tragam as primícias do rebanho, tragam as primícias do seu dinheiro, e assim então vocês vão prosperar, e assim vocês vão nos prosperar. Não é isso. Mas a mensagem é: a sua prioridade do seu orçamento é para o Senhor. É de fato para dízimos e ofertas. É para o reino de Deus. Isso é priorizar aquilo que Deus diz: é meu. É por isso que no próprio texto de Malaquias ele vai falar que não trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor é furtar de Deus, é roubar de Deus. Isso não se aplica apenas ao nosso dinheiro. Deus não quer a sobra do que Ele tem nos dado. Deus não quer a sobra do seu tempo. Deus não quer a sobra dos seus dons e talentos. Deus não quer a sobra de tudo aquilo que Ele tem lhe dado. E como nós cantamos semana passada no momento ofertório: tudo vem de Ti e das Tuas próprias mãos tu damos. Talvez de forma tão hipócrita quanto os que cultuavam a época de Malaquias. O Senhor Deus nos confronta nessa manhã a realmente entendermos o que significa consagração. E é exatamente isso, resumidamente: oferecer ao Senhor aquilo que representava o primogênito e a sua importância. Nesse sentido, então, nós precisamos ouvir uma mensagem como essa, não apenas hoje, mas constantemente. Por quê? Porque talvez domingo que vem eu me prepare adequadamente, eu realmente prepare uma roupa e as minhas ofertas e tantas outras coisas, mas daqui a 2 semanas eu já me esqueci, na 3ª semana eu nem sei por que eu estou usando essa roupa, e assim por diante. Porque o pecado nos faz esquecer. O pecado tem esse poder, infelizmente, de nos trazer amnésia. E por isso então o nosso segundo ponto, a partir do versículo 3, é a lembrança da consagração. Primeiro, o que ela significa, qual é a sua definição, qual é o seu conceito. E agora a ideia de lembrança, de trazer a memória. É por isso que o Moisés começa falando, dando a sua mensagem ao povo, dizendo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. E graças a Deus pela didática do Senhor. Graças a Deus, porque eu não preciso aqui me preocupar. Como é que eu vou pregar esse sermão? Eu já falei sobre ele, sobre isso com eles. Eu vou ter que ser criativo. Quem sabe eu não posso pular e apenas mencionar o capítulo 13 como sendo algo que nós já ouvimos antes. Não! É o Espírito Santo escrevendo essa mensagem por meio de Moisés. E aí daqueles pregadores que pensam assim, são preguiçosos, não querem estudar, querem tudo de mão beijada, achando que a palavra de Deus, ela precisa ser uma novidade de mensagem a cada domingo. Não! A cada domingo, de diversas maneiras, nós ouvimos a mensagem das mensagens, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que nós nos esquecemos disso? Porque eu e você somos herdeiros de Adão e Eva, herdeiros do pecado. E os efeitos do pecado atingiram exatamente isso. A nossa memória, a nossa lembrança. Nós lembramos daquilo que nos é importante. Nós lembramos daquilo que realmente importa. Nós lembramos daquilo que não pode faltar em nossas vidas. Nós nos esquecemos
de oferecer ao Senhor aquilo que diz respeito ao primogênito. Então aqui, Deus mais uma vez lembra aquele povo saindo do Egito a respeito da festa dos pães asmos. Nós já trabalhamos isso aqui. A Páscoa e a festa dos pães asmos eram duas festas interligadas, uma não acontecia sem a outra. Então você tinha a Páscoa, que agora abria a semana de pães asmos. Dias em que eles deveriam, como diz o texto claramente aqui, comer pães asmos e depois disso ter mais uma solenidade ao Senhor. Isso, naquela dispensação, gente, acontecia uma vez por ano apenas. Uma vez por ano. Olha qual é a maravilhosa diferença na nova aliança. Isso acontece com o povo de Deus toda semana. É o dia do Senhor, nós celebramos a Páscoa. E aí nós temos 6 dias para celebrar os asmos da sinceridade, como Paulo diz. E aí nós temos 6 dias para tirar do nosso lar, tirar de nós mesmos o fermento dos fariseus, como Jesus mencionou, para nos prepararmos para mais um dia de solenidade, onde celebramos a Páscoa mais uma vez, nos preparando para mais uma semana de santificação, até que vai chegar o dia, meus irmãos, que aquela semana não vai acabar no dia do Senhor, como nós temos visto, mas vai acabar no grande e glorioso dia do Senhor. E nós estaremos ali consagrados para Ele, e receberemos de uma vez por todas a recompensa que nos está guardada. Vejam então que aqui, daquelas circunstâncias, eles iam celebrar aquela festa, e Deus nos lembra que eles entrariam na terra prometida, onde estavam esses povos aqui descritos no versículo 5. Heteus, amorreus, jebuseus, ou seja, toda aquela idolatria, todo aquele paganismo. Ou seja, nós estamos aqui no dia do Senhor, celebrando a festa em santidade, consagrados ao Senhor, mas nós vamos voltar para o mundo. Nós vamos voltar para lugar de tentação, para oportunidades de pecado. E nesse sentido, o Senhor nos lembra no versículo 7: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Qual é a ideia do fermento aqui? Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5. Esse é o primeiro aspecto da lembrança da consagração. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 1. Aqui nós temos um recorte desse princípio aplicado por Paulo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você não precisa ser cozinheiro para saber isso. É uma imagem clara do que o fermento faz com um pão, do que o fermento faz com um bolo.
E nesse sentido, apesar de Jesus Cristo dizer que o reino de Deus é como um fermento que vai se alastrando imperceptivelmente, sem dúvida alguma, uma analogia positiva do fermento, nós temos, principalmente na Bíblia, a analogia negativa do fermento. Um pouquinho de pecado na sua vida vai levedar toda a massa. Não se enganem. Por isso a festa dos pães asmos, naquela época, para o povo. Mas agora, na nova aliança, ainda mais. Semana após semana, como é que você tem consagrado a sua vida? Quais são os resquícios de pecado contra os quais você ainda precisa fazer guerra, como nós vimos na semana passada? Se você precisa de ajuda, por favor, busque essa ajuda. Não justifique permanecer em pecado, permanecer com fermento escondido, dizendo que você não consegue, não tem forças para isso. Nessa manhã, Deus está nos ensinando o princípio da consagração e como nós devemos nos lembrar disso. De que nos mínimos detalhes, Deus nos chama à santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todas as áreas da sua vida, todas, devem ser consagradas ao Senhor. Não há qualquer espaço para não apresentarmos ao Senhor aquilo de forma totalmente consagrada. A festa dos pães asmos e a retirada do fermento representava exatamente isso. Mas vejam então aqui o segundo aspecto da lembrança. Eles fariam aquela festa anualmente para lembrar disso. E olha só o que aconteceria também naquele momento. Versículo 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E olha o versículo 14. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com a mão forte nos tirou da casa da servidão. O segundo aspecto da lembrança, da consagração, é essa transmissão que nós, pais superiores, temos que manifestar para os nossos filhos, para as próximas gerações. Aqui nós temos os nossos filhos olhando para aqueles rituais, olhando para aquela situação e perguntando: pai, o que é isso? Me explica. E aqui fica para nós então o ensinamento de que nós precisamos deixar a memória dos nossos filhos bem fresca em relação às obras do Senhor. Aqui nesse momento nós podemos dizer que precisamos trazer à memória dos nossos filhos aquilo que nos dá esperança e que deve ser a esperança deles. Todo o conselho de Deus, quem é o Criador, quem é o sustentador, como todas as coisas na vida deles também pertence ao Senhor. Será que temos feito isso? Talvez os nossos filhos façam perguntas e nós simplesmente digamos: vá procurar o pastor. Talvez nós simplesmente digamos: depois, mais tarde, quem sabe, num outro momento. E os nossos filhos então não fazem mais perguntas. E os nossos filhos então fingem que são membros da igreja, porque estão cansados ou até receosos de admitir que não se sentem assim. Meus irmãos, nós vemos aqui um sistema bem claro de perguntas e respostas, que nos dias de hoje nós chamamos de ensino catequético, ensino por meio do catecismo. E eu tive o privilégio, se é que eu posso chamar assim, de no catolicismo romano fazer catequese, aprendendo várias coisas erradas a partir ou a respeito da palavra de Deus. Mas, no entanto, o meu pai, católico romano roxo,
cumpria isso que está sendo dito aqui melhor do que muitos pais presbiterianos que têm o breve catecismo e o catecismo maior e outras ferramentas para ensinar aos seus filhos, e essa prática não é comum em nosso meio. Não é. Por quê? Nós achamos que catequese ou ensino catequético é algo romano? Não é. Se eles fazem errado, o problema é deles. Mas nós fazemos errados em não praticar isso. Nós fazemos errado em achar que isso é primordialmente trabalho do departamento infantil. Não é. O departamento infantil talvez seja um apoio, um auxílio a isso. Mas o dever é dos pais. O papai, o sacerdote do lar, o primeiro pastor do lar, da casa, reunir sua família, seus filhos, e mostrar todo o conselho de Deus, trazer à memória deles tudo aquilo que pertence ao conhecimento do Senhor. Como vai isso no seu lar? Isso é consagração. A consagração que Deus exige de nós não é meramente particular. Começa aí. Começa na minha devocional particular. Mas ela se estende agora para a minha devocional familiar. Como é que eu tenho tratado os filhos da aliança? Será que de fato eles são da aliança? Sem dúvida alguma são. Mas como é que eu tenho respondido a isso? Deus nos chamou ao arrependimento hoje. Não é tarde para começar. Eu ouso dizer aqui, nessa manhã, que se seus filhos já são crescidos, mas ainda estão debaixo do seu teto, o dia de hoje é para você então se arrepender de anos e anos e anos sem ter feito isso, e dizer: a partir de hoje essa casa será consagrada ao Senhor. E nós vamos sentar pelo menos uma vez ao dia, ou naquele tempo que o Senhor Deus nos permitir durante a semana, para juntos estudarmos a respeito dos feitos de Deus. Se precisarem de ajuda, chamem o pastor. Se precisarem de ajuda, chamem os presbíteros. Mas não deixem de fazer. A consagração, ela se dá por meio de todos os detalhes, e por meio dessa lembrança maravilhosa, não só de purificação, mas de ensino catequético, sistemático, preciso aos nossos filhos. E finalmente, o terceiro aspecto dessa lembrança da consagração, são 3 aspectos: purificação, ensino catequético, e agora no versículo 9 e 16, nós vemos assim: e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, porque a lei do Senhor esteja, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E olha o versículo 16 agora: e isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. O terceiro aspecto da lembrança da consagração é que ela não pode ser meramente externa. Vejam, eu posso parecer me purificar, eu posso parecer estar ensinando devocionalmente meus filhos, porque é exatamente isso que acontecia e acontece em muitos lares nas igrejas. A palavra fundamental aqui nos versículos 9 e 16, no versículo 9 ela é traduzida como memorial, e no versículo 16 por frontais. E aqui a palavra é tefilim, que nós conhecemos no português como filactérios.
Se você não conhece essa palavra, você certamente conhece a imagem dela. É só você se lembrar de um judeu ortodoxo, aqueles que geralmente estão de preto, chapéu, barba e cabelo assim aqui nas extremidades. E você vai ver em seu braço uma tira de couro descendo com uma caixinha. E aqui na sua testa, mais ou menos entre os olhos, também uma tira de couro ao redor da cabeça e uma caixinha. Esse era o tefilim. Esse era o memorial. Esse era com os frontais, aqui claramente dizendo, na tua mão e entre os teus olhos. Não poderíamos ter uma imagem mais clara do que é o externalismo na religião. Esses judeus ortodoxos, com tefilim aqui e na mão, eles estão caminhando para o inferno. Eles estão caminhando para o inferno com partes das escrituras sagradas nessas caixinhas, entre os seus olhos e em suas mãos. O que é esse filactério? É o nome dado a essas caixinhas de couro, cada qual presa há uma tira de couro também, de animal puro, dentro das quais está contido um pergaminho, claro que pequeno, com os 4 trechos da Torá em que se baseia o uso dos filactérios. Um desses trechos é Êxodo 13. Um outro trecho, depois você pode ver, mais conhecido, Deuteronômio 6. E mais outros 2, então, dentro do Pentateuco, mostrando o que teoricamente aqueles homens deveriam fazer e que homens ainda fazem hoje. Mas Deus não está aqui nos mandando enfaixar um braço com couro e deixar uma caixinha com a Torá na mão e uma caixinha com a Torá no meio da nossa testa. Não! Nem naquela época, nem hoje nós devemos fazer isso. Qual é o princípio aqui? A Torá, a lei de Deus, o que Deus manda que façamos, deve governar as nossas ações e os nossos pensamentos. Todo o nosso ser consagrado a Deus, então, em purificação, em ensino de todo o conselho de Deus, ele se manifesta exatamente, não de maneira apenas externa, religiosa, mas de maneira interna. Não só a minha boca fala do que o meu coração está cheio, mas as minhas mãos agem de acordo com a Torá de Deus. Os meus olhos enxergam a partir da Torá de Deus. A minha mente pensa a partir da Torá de Deus. É isso que judeus, e eu ouso dizer, muitos presbiterianos não entenderam ainda. Você sabe o quanto Deus quer nos libertar, não só de judaísmo, mas até de presbiterianismo meramente formal? Você pode ser um presbiteriano da 4ª, 5ª, 6ª geração no Brasil, guardar todos os rituais presbiterianos, como se tivesse uma caixinha aqui, uma caixinha aqui, e mesmo assim não ser consagrado ao Senhor. Não seja presbiteriano em primeiro lugar, seja consagrado ao Senhor. E aí você vai entender pelas Escrituras que ser consagrado ao Senhor te leva àquilo que nós chamamos de presbiterianismo. Aí você pergunta, mas os batistas e os outros crentes não são consagrados ao Senhor? Eu não tenho problema nenhum dizer, não tanto quanto um presbiteriano fiel. Porque pelo menos na teoria, nós tentamos extrair todas as doutrinas, nos mínimos detalhes, do sola Escritura apenas. Como vai a sua religião cristã? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 23. Mateus 23.
versículos 1 a 5. Mateus 23, de 1 a 5. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Os fariseus tinham uma religiosidade perfeita, trazendo para os nossos dias, eram perfeitos presbiterianos, e rejeitaram o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio com o Evangelho, Ele não veio com essa ou aquela vertente cristã, Ele veio com o Evangelho, e as nossas tradições denominacionais são capazes de rejeitar o Evangelho e preferirmos as tradições dos homens. Isso é loucura. E o princípio de consagração corre um risco aqui. E o seu coração nessa manhã então é confrontado. Você é realmente consagrado ao Senhor e ao Evangelho, ou você é consagrado a rituais meramente humanos? Como vai a consagração na sua casa? Nunca é tarde para começar. Há tantas coisas das quais nós precisamos nos arrepender. E Deus não está trazendo essa mensagem à toa. Deus está trazendo essa mensagem para que nós voltemos a Ele e digamos: Senhor Deus, de fato, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é apenas um mantra de Josué. Isso não é apenas um mantra que eu digo todas as vezes que eu quero parecer espiritual. Isso não é um mantra de consagração externa. Isso é algo que deve ser internalizado. E eu chego em casa agora e os filhos vão dizer: ah não, o papai vai querer se consagrar. Agora provavelmente ele não vai mais deixar eu fazer isso. Ele vai pedir que eu faça aquilo. Ah não! Era tão bom! Podemos pecar um pouquinho aqui, podemos quebrar essa lei aqui. O papai não estava prestando atenção. Agora o papai vai prestar atenção. Agora o papai vai nos mínimos detalhes dizer: nós somos santos. Nós somos santos. Nós somos santos. E isso nos leva então à realidade da consagração. Nós vimos qual é o seu conceito, nós vimos o que significa a sua lembrança, e essa lembrança nos leva à sua realidade, a realidade da consagração, a partir do versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Então temos aqui a prática da consagração que Deus exigia dos primogênitos, tanto dos animais como dos homens. E aqui uma distinção clara e um princípio fundamental. Por que dos animais? Porque os animais representariam alguma coisa. Os animais aqui, e aí você tem a única citação do jumento ou da jumenta.
como se fosse então a representação de todos os animais impuros. Até esse momento na revelação, não nos foi dado esse detalhamento, mas o povo de Deus já sabia. Quando Noé vai para a sua arca, ele leva animais extras, puros, que ele vai sacrificar ao sair da arca. E agora nós somos lembrados aqui que o povo de Israel já sabia que uma jumenta não era pura. Assim como vários outros animais, eles não podiam ser sacrificados ao Senhor. Mas havia esperança para eles. Havia esperança, assim como há esperança para nós, porque o animal impuro daquela época, nós sabemos bem, representa a salvação e a esperança dos gentios. Então o que precisava acontecer? Até a jumenta, ou o primogênito da jumenta, e qualquer outro primogênito de animais impuros, poderiam ser resgatados. Era só oferecer um animal puro em seu lugar. Mas caso não fosse, eles não ficavam na neutralidade. Olha o princípio aqui, principalmente para gentios como nós. Ou você é restaurado, ou você é resgatado por um substituto, ou você é desnucado. O que significa ser desnucado? É você levar uma pancada na cabeça, na altura da nuca, ter o seu pescoço quebrado e assim morrer. Sim, a imagem era para um animal. Não tem como resgatar um animal impuro. O primogênito vai morrer. Quebra o pescoço do jumentinho, quebra o pescoço desse animal impuro. Ou você é resgatado, ou você morre. Conseguem ver o princípio do Evangelho aqui? Principalmente para nós, representados pelos animais impuros da antiga aliança. Ou nós somos resgatados, ou nós teremos nossos pescoços quebrados. Essa é a realidade do que seria oferecer o primogênito de um animal para Yahvé. E quanto aos homens? Quanto aos homens, mais especial ainda. O texto diz que o primogênito do homem seria resgatado por completo. Todo o primogênito do homem, todo. Enquanto um animal impuro, se não for resgatado, vai morrer, a vida seria preservada a todos os primogênitos. E olha que mensagem especial. Eles estavam entrando na terra prometida. Eles entrariam numa terra onde povos ali sacrificavam bebês a Moloque. E você sabe que vai haver um momento na história do povo de Israel que eles oferecem sacrifício humano a Moloque. Olha qual é a importância da lembrança. Olha como é fácil esquecer. Houve um momento na história de Israel, o povo de Deus, que eles pegavam bebezinhos e ofereciam a Moloque. Eles claramente se esqueceram da palavra de Deus. E aí você diz, ufa, ainda bem que isso não passa nem perto lá de casa. Ainda bem que eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. E aí nós somos lembrados que talvez nossos filhos não sejam literalmente abortados por nós, mas figuradamente sim. Voltando ao que foi mencionado no segundo ponto, eu posso trazer o meu filho à luz, eu posso criar o meu filho, dar comida para ele, dar uma chupeta para ele,
dar sustento para ele, dar a melhor escola para ele, dar um futuro para ele, e tê-lo como que abortado, se isso for de fato a única coisa que eu entrego para o meu filho. Os filhos não devem ser literalmente sacrificados e nem figuradamente sacrificados. Nós não temos dado nossos filhos literalmente a Moloque, mas temos dado os nossos filhos aos deuses deste mundo. Quem de fato tem criado nossos filhos? Com quem eles permanecem a maior parte do tempo na semana? Essa é a realidade da consagração, meus irmãos. A realidade da consagração implica então em entendermos que ou somos resgatados ou vamos morrer. Não tem meio termo. Nessa manhã eu lhe digo, se você não está resgatado em Cristo Jesus, não adianta. Se você tem uma religião ou não tem uma religião formal, você está perdido, você está morto. Você está caminhando para o inferno. Mas a mensagem de hoje nos diz que como um animal impuro daquela época podia ser resgatado, você também pode. Isso faz parte da consagração. E da mesma forma, insisto, que até hoje, figuradamente, tenhamos abortado nossos filhos. É dia de resgatá-los. É dia de trazê-los de volta. É dia de pedirmos perdão para os nossos filhos, porque tantos anos os deixamos sem cuidar deles, como esse texto está nos ensinando. Nossos filhos são santos, a palavra de Deus diz. Mas nós os abortamos, se assim não os tratamos. E diante dessa realidade da consagração, no versículo 14, como eu li anteriormente, os filhos perguntariam: o que é isso? E a resposta é maravilhosa. O Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endurecemos-se Faraó para não nos deixar sair. O Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Qual é a resposta do Pai da aliança, milhares de anos antes da consumação em Cristo Jesus? A resposta é o Evangelho. A resposta é a libertação do Egito. A resposta é: com mão forte nos tirou o Senhor dali. Com mão forte mandou matar os primogênitos. Com mão forte Ele diz: a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Deus faz a obra e nós meramente imitamos o que o Senhor faz. Deus realiza a obra e nós meramente seguimos o modelo. Nós resgatamos, nós priorizamos, nós damos a importância verdadeira ao que representa o primogênito, porque Deus fez isso comigo e com você. De forma prática, sabe o que nós fazemos com os filhos da aliança? Nós não apenas catequizamos, nós não apenas ensinamos todo o conselho de Deus, mas primordialmente nós evangelizamos. Os filhos da aliança são santos, mas eles precisam ouvir o Evangelho.
para verdadeiramente um dia, pela graça de Deus e pelo poder do seu Santo Espírito, professarem sua fé no Salvador e no Redentor e no primogênito Jesus Cristo. Nós podemos ser tão presbiterianos, mas tão presbiterianos, que ensinamos o catecismo e não o evangelho para os nossos filhos. Esse é o absurdo da religiosidade. Essa é a falácia da consagração evangelical. Nós buscamos uma consagração evangelical que nada tem a ver com o teor das Escrituras. E nos esquecemos da consagração que as Escrituras exigem de nós. Evangelize seus filhos, e assim, cada vez mais, consagre-os ao Senhor. Olha que sequência maravilhosa. Nós batizamos os nossos filhos. Isso é bom ter no álbum ou no vídeo. E aí eles olham e falam: e esse bebezinho lindo, tomando um banho na igreja? É você, meu filho. Por que, papai? Porque isso é o evangelho, meu filho, para você. Você nasceu no lar da aliança e Deus prometeu a você essas coisas. O papai e a mamãe são obedientes e agora oferecem a você o Senhor Jesus Cristo. A água não salva, filho, mas o Senhor Jesus salva. O seu sangue. E veja, filho, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é rei, Ele é juiz, Ele vai voltar. A gente celebra, filho, toda semana a Páscoa do Senhor, as suas obras, o seu nascimento, tudo, para que você um dia realmente se apaixone por Ele e consagre a sua vida a Ele e só a Ele. Aí ele vai dizer assim: mas pai, eu não consigo. Eu prefiro a consagração do mundo. Eu prefiro me consagrar como o mundo quer se consagrar. A Copa do Mundo é o palco da consagração. Quem é que vai se consagrar? Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar? Eu não consigo, pai. E aí você diz: ninguém consegue, filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 2. E essa é a consagração nas consagrações. Lucas capítulo 2. Versículos 22 a 24. Ninguém consegue, filho. Só Ele. Lucas 2, de 22 a 24. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa é a resposta para mim, para você, para os nossos filhos, para qualquer um. No Evangelho, a consagração é do Filho. Deus consagrou o seu Filho unigênito desde antes da fundação do mundo. Ele separou o seu Filho eterno, santo, glorioso, para vir ao mundo, para ser concebido no ventre de uma pecadora, para se desenvolver naquele ventre sem pecado, para vir ao mundo sem pecado, para nascer numa manjedoura
vida em sacrifício, em luta, em dores, para ser consagrado cabalmente na cruz do Calvário. O Cordeiro Santo substituindo impuros como nós. E isso é consagração. Qualquer outra religião, até mesmo dentro do presbiterianismo, a gente pode inverter a ordem. Eu penso assim: ai que bom, eu precisava ouvir essa mensagem, porque agora eu vou me consagrar. Agora eu vou me consagrar para ter algo de Deus. Não! A mensagem é: Deus já fez a obra dele, Deus já lhe consagrou, viva assim então. Se você ainda busca se consagrar para ter alguma coisa, provavelmente você ainda não respondeu adequadamente ao Evangelho. Essa é a sua consagração. É confiar plenamente naquele que aqui, como nós vemos em Lucas, foi como bebezinho cumprir esse texto que nós estamos pregando. Nos mínimos detalhes, Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, para que nós então pudéssemos ouvir essa mensagem e dizer: agora eu entendo, agora eu sei o que significa consagração verdadeira, agora eu percebo que na verdadeira religião do cristianismo nós somos primeiramente adotados, ou seja, salvos, para então sermos consagrados ao Senhor mais e mais, por meio de uma vida que dignifica a primogenitura que nós temos em Cristo Jesus. Uau! Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que realmente começa com o Senhor Jesus Cristo, termina no Senhor Jesus Cristo. E você quer saber se entendeu a mensagem? É bem prático. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso na sua vida. E talvez você já esteja cansado de ouvir sobre isso na sua vida. Mas eu vou falar mais uma vez. Meus irmãos, se você não estiver pensando em assistir o jogo do Brasil hoje, para ver a consagração do Neymar ou de qualquer outro jogador ali, eu ouso dizer que você pode até ser salvo, mas você não entendeu nada do que eu falei hoje. Nada. Pois não é por acaso que Deus, na semana da criação, consagrou esse dia para Ele, para que hoje nós continuemos consagrando, imitando o seu modelo esse dia ao Senhor. E sabe o que é mais estranho? É que talvez você não assista o jogo hoje porque não tem clima para isso. O pastor Silas morreu. Não dá vontade de torcer. Não faz muito sentido. Meus irmãos, alguém muito mais importante do que o pastor Silas morreu há 2000 anos atrás, exatamente para nós entendermos o que significa o dia do Senhor e como guardar esse dia. É o princípio da nossa consagração durante todos os outros dias da semana. Ele ressuscitou nesse dia. É o dia da verdadeira libertação. Vivamos hoje como verdadeiros consagrados ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, e o Senhor continua nos dando de forma bem prática
aquilo que nós devemos fazer, não para ter algum favor do Senhor, mas para vivermos de acordo com esse favor que nós já recebemos. O Senhor Jesus Cristo foi consagrado por José e Maria, seguindo exatamente o que Êxodo 13 ensina, para que cada crente aqui hoje tenha a liberdade completa de até mesmo não precisar quebrar o teu santo dia com um jogo de futebol. Ó Deus, nos ajuda a alcançar essa maturidade, nos ajuda a alcançar essa consagração, e assim experimentarmos na segunda, na terça, na quarta, até o sábado, consagração vitoriosa para o Senhor e para a tua glória. Se não for o Senhor Jesus, nós estaremos perdidos. Mas obrigado pela sua obra maravilhosa, que continua salvando pecadores hoje. Que possa haver arrependimento nessa manhã e mais consagração ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aquele que foi consagrado em nosso lugar, é que nós oramos. Amém.